Olá para todos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que é postado aqui no meu canal do YouTube. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu quero já de antemão lembrar você que assiste o vídeo, não deixar de dar a sua curtida, não deixar de compartilhar o vídeo e não deixar também de se inscrever no canal, tá? Faça a sua inscrição, não deixe de ativar o sininho aí, clicando no sininho onde está inscrever-se, você ficará sendo notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado, publicado no canal, você será notificado. E eu peço que você não deixe de dar o seu like, a sua curtida, porque ela favorece que a rede social seja informada da importância da postagem e publicação do vídeo que está sendo feito. Então você assiste e você curte lá, dá a sua curtida e não deixe de compartilhar, porque o compartilhamento vai para os seus contatos, né? E assim a palavra de Deus pode alcançar mais vidas e mais corações. Amém? Então eu já falei que esse é o programa Renovando o Entendimento. Agora eu quero também fazer uma propaganda referente a nossas lives, que são transmitidas toda quinta-feira, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, pelo meu Instagram. Você acessa o meu Instagram digitando @PR Sérgio Costa Oficial. Vou repetir. Você entra no Instagram, digita @PR Sérgio Costa Oficial. E aí você vai poder visualizar o meu Instagram, e lá estão gravados todas as lives que semanalmente nós abordamos temas diferentes, temas que são relacionados aos assuntos que nos são solicitados, tá? Os irmãos, eles me enviam ideias de temas para ser abordado nas quintas-feiras, e cada quinta-feira eu distribuo um assunto por vez para podermos assim estar estudando a palavra do Senhor. Tem sido grande bênção, graças a Deus aí a divulgação, e o propósito mesmo é que esses estudos bíblicos possam estar sendo de grande importância para todos aqueles que querem um esclarecimento acerca dos assuntos que são tratados ali, tá bom? Então não esqueça, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, basta você acessar o meu Instagram e você poder assistir ao vivo, né? Uma live é uma transmissão ao vivo, então você vai poder assistir. Se quiser fazer perguntas, pode fazer na hora da transmissão. Agora, só que quando ela fica gravada lá, porque eu salvo, né? Então ela fica gravada, você depois só pode assistir, né? Não tem como você fazer perguntas do tema, né? Do assunto tratado, porque ali já está feito a gravação e a postagem, a publicação lá. Mas eu te convido, não deixe de participar não, tá? Dê essa assistência, né? Assista nas quintas-feiras os nossos estudos, que estão sendo tratados temas muito importantes, tá? São temas que os irmãos têm pedido para nós abordarmos, e graças a Deus está sendo grande bênção. Mas, amados, aqui, como eu falei, é o programa Renovando o Entendimento, aqui é pelo canal do YouTube, e o meu canal do YouTube, se você tiver condição também de divulgá-lo, tá? Você pode orientar as pessoas que abram o YouTube e digitem lá Pastor Sérgio H. Costa.
tá? Basta abrir o YouTube e lá na pesquisa digitar Pastor Sérgio H. Costa. E aí vai abrir o meu canal e todas as mensagens postadas, publicadas ali, gravadas, tanto mensagens que eu ministrei no púlpito da igreja, mensagens que foram gravadas durante o culto e mensagens também que eu publico e posto aqui na gravação no meu gabinete, tá bom? Então, o importante é que a mensagem está sendo divulgada, a palavra de Deus está sendo anunciada. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele falou que a palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, ou seja, todas as oportunidades, havendo oportunidade ou não, seja oportuno que seja não, mas temos que proclamar a mensagem do Senhor. E hoje eu vou tratar aqui de um assunto de suma importância para você que me assiste. Eu peço a sua atenção ao que eu vou ler na palavra de Deus e abordar aqui um assunto e um esclarecimento dentro da própria palavra, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então nós temos toda uma clareza do assunto quando nós tratamos, usando a própria palavra de Deus, as próprias passagens bíblicas, para assim poder elucidar o assunto. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, eu vou ler o 22 e o 23, tá bom? Romanos 6, versículos 22 e 23, para dar uma abrangência maior no assunto. Diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esses dois versículos é que eu vou trazer aqui uma reflexão na palavra para elucidar o assunto, para esclarecer você que me assiste, e tenho certeza que Deus, através do seu Santo Espírito, estará falando ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui na carta aos Romanos, ele menciona acerca de um assunto muito importante que todas as pessoas têm que saber, todas as pessoas têm que ser informadas, têm que ouvir essa mensagem, têm que entender e compreender a condição da raça humana, a condição do ser humano, a condição espiritual das pessoas e a condição daquele que é alcançado pelo Evangelho de Cristo, alcançado pela graça de Deus para fazer parte do reino de Deus. Existe uma diferença. Então vamos lá. No livro de Malaquias fala que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, quer dizer, existe uma diferença. A Bíblia fala de justos e injustos. A Bíblia fala de trigo e de joio. A Bíblia fala dos justos e dos ímpios. A Bíblia fala claramente que existe uma diferença entre o salvo e o não salvo. Pastor, mas o senhor está falando salvo e não salvo. Como nós podemos saber quem é salvo e quem não é salvo? A Bíblia mostra no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo, falando ali para aquele centurião, quando ele perguntou o que é necessário para que eu seja salvo, e ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então,
a orientação que eu dou aqui através dessa ministração é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado, ele continua sendo pregado em testemunho a todas as nações, como o Senhor Jesus Cristo ordenou. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor assim falou: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então você vê que o Senhor Jesus falou que há uma condição para salvação e a outra condição é, condenação, ou seja, a perdição eterna. Mas é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam alcançadas. Paulo falou isso na carta a Timóteo. Ele falou, que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, venham a conhecer a verdade. Então Deus quer salvar, Deus quer alcançar vidas para a salvação eterna. Você que me assiste, você que me ouve, não pense que a mera existência atual aqui é tudo, não. O Senhor fala sobre a vida eterna, a eternidade, tá? Deus quer que aqueles que deem ouvidos à sua mensagem sejam salvos, e sendo salvos terão a vida eterna na presença de Deus. Então, aqui Paulo aos Romanos, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Olha bem, quando a palavra de Deus alcança a pessoa, ele é transformado em servo de Deus. Ele passa a ser filho de Deus, passa a ser herdeiro e passa a ser, de acordo com a palavra, servo de Deus. Então, transformado em servos de Deus, e antes ele fala, libertados do pecado. Então, quando a pessoa é alcançada pelo Evangelho, quando ela crê no Evangelho, ela é liberta do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele cravou na cruz os nossos pecados, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser purificados de todos os nossos pecados. Então, Paulo está dizendo aqui aos Romanos, agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Ou seja, fomos libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus, isso eu estou falando, professando a fé em Cristo, transformados em servos de Deus. Agora nós temos o nosso fruto para santificação. O que é isso? A nossa vida é para santificação, ou seja, para crescer na graça e no conhecimento da verdade. O crente em Jesus, ele tem que crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra. Ele tem que crescer, isso se chama santificação. Jesus orou lá em João 17:17, ele orou ao Pai assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra, é a palavra que nos santifica, edifica nosso espírito, fortalece o nosso homem interior, o nosso ser, que o Espírito Santo habita em nós, fortalecendo o nosso espírito para que nós andemos de conformidade com a palavra de Deus. Então ele diz assim, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então a garantia que a palavra de Deus dá é que nós aqui estamos sendo santificados pela palavra, e por fim ainda vamos ter a vida eterna, ou seja, a garantia da nossa vida eterna na presença do Senhor,
porque fomos libertados do pecado. Agora eu vou mostrar aqui qual é a consequência do pecado. Quem não crê no Evangelho fica escravo, a sua natureza continua escrava do pecado. E olha o que o versículo 23 fala: porque o salário do pecado é a morte. Olha bem, o salário do pecado é a morte. Por que, pastor, o salário do pecado é a morte? Por causa da desobediência do primeiro casal. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus para que eles não estendessem a mão para comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Mas eles foram ali tentados pelo inimigo para desobedecer e desobedeceram a palavra do Senhor, e assim eles herdaram o pecado. A humanidade herdou a consequência do pecado. Adão e Eva, que era para ter comunhão com Deus continuamente, herdaram a consequência do pecado, a morte. E a morte passou para toda a raça humana. Por isso que todos morrem. Por quê? Por causa do salário do pecado. Mas Cristo Jesus veio para reverter essa situação. Cristo Jesus veio, ele se esvaziou da sua glória no céu e se tornou homem aqui na terra. Ele se tornou em figura humana, se tornou como ser humano para poder levar sobre si. Só que Jesus, sendo humano, ele não teve pecado, ele não tinha pecado, mas ele absorveu o pecado de todas as pessoas sobre ele mesmo, pagando o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, o preço do pecado, do nosso pecado, foi pago pelo Senhor Jesus. Ele se ofereceu em sacrifício, pagou o preço dos nossos pecados, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos para garantir o quê? A vitória do crente, a vitória daquele que crê na sua palavra, para que também tenham vida eterna. Jesus ressuscitou, vencendo a morte, para garantir a vida eterna também para todo aquele que nele crê. Então diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Ele fala aqui, o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte, né? E essa morte aqui tem a ver com a morte sem comunhão com Deus, ou seja, a perdição. A pessoa morre sem salvação. Então, o salário do pecado é isso, a consequência do pecado é isso. Então, mas diz aqui que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que é um dom gratuito? Porque o Senhor Jesus foi quem pagou o preço. Foi Ele quem pagou o preço por nós. Nós não temos que pagar preço nenhum. Nós não temos condição nenhuma de sermos salvos por nós mesmos. Nós somos salvos pela graça, bondade e misericórdia de Deus manifestada através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, por isso que diz aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, você que me assiste tem que entender por que a igreja prega o Evangelho. Por que a igreja prega a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, para que as pessoas sejam convertidas ao Senhor e sejam salvas, porque senão elas vão herdar a morte e a morte eterna, a perdição. Mas aquele que dá ouvidos à voz de Deus, aquele que dá ouvidos à palavra de Deus, aquele que dá ouvidos ao Evangelho de Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador,
ele herda a salvação, a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, no livro de João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus, ele fala que ainda iria pedir ao Pai para enviar o Consolador para habitar com o crente. Olha bem o que diz aqui o versículo 16 de João 14. Diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aquele que crê no Evangelho, ele recebe o Espírito Santo para habitar nele e para fazer lembrar de tudo que Jesus Cristo ensinou. Isso está aqui no versículo 25 de João 14, quando fala: isto eu vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, queridos, como é que o povo de Deus permanece firme na graça de Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, firme na presença do Senhor? É porque ele passa a ser morada do Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós e para ser o outro Consolador, como Jesus mesmo falou e prometeu. O Consolador viria para estar habitando no crente, habitando no cristão. Ele estará convosco e habitará em vós, disse o Senhor. E é esse Espírito, né, o Espírito de Deus, que aqui no livro também, corroborando com todo o assunto que eu estou tratando aqui, sobre justamente a pessoa crer no Senhor Jesus, crer na palavra de Deus para ser salvo, ter o Espírito Santo para habitar nele, para guiá-lo em toda a verdade. Isso agora mostra aqui, amados, que aquele que crê no Evangelho já não está mais debaixo de condenação. Você vê que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. E aqui em Romanos 8, no versículo 1, fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que eu falei aqui ainda há pouco, né? Sobre a questão da salvação, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E olha como aqui em Romanos capítulo 8, esse texto é linkado com aquele que nós lemos no início, justamente falando que quem está em Cristo já não está mais debaixo de condenação. Ora, eu falei que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Agora aqui em Romanos 8 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma. Não tem mais condenação. Aquele que está em Cristo, ele teve um novo nascimento, ele experimenta uma nova vida, ele experimenta a vida de Deus, ele experimenta a vida espiritual, ele experimenta a graça de Deus inundando o seu ser. E é isso que eu quero que você entenda nesse momento, meu amado. Creia no Senhor Jesus, tome posse da sua salvação, abrace a fé em Cristo, creia no Evangelho, para que você seja salvo, para que você não esteja debaixo da sentença do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
E quem está em Cristo não está mais debaixo de condenação. Olha o que diz aqui: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí no versículo 2 corrobora com o texto que eu falei sobre o salário do pecado, que era algo que foi instituído, porque Deus falou, o dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Então o salário do pecado seria a morte. Então olha bem, versículo 2 de Romanos 8 fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Olha bem, por meio de Jesus Cristo foi instituída uma nova lei, a lei do Espírito da vida. Então, essa lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, aquela lei que vigora no descrente, naquele que não crê na palavra, daquele que rejeita o Evangelho, daquele que rejeita a Cristo como seu Senhor, ele está debaixo de uma lei, a lei do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte, a perdição eterna. Mas aqui diz que a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então você precisa estar debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo. Por isso que você tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, se converter a Cristo, se arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, professando a fé em Cristo, receber na sua vida a dádiva de Deus preciosa, que é o Espírito Santo, para habitar em você, e aí você não vai estar mais debaixo da lei do pecado e da morte. Você vai estar debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nessa oportunidade. É tempo de salvação, é tempo de vidas se renderem aos pés do Senhor. Eu creio que eu estou falando inclusive aqui também para crentes que esfriaram a sua fé. Você já não tem mais o fervor de servir a Deus. Você gostava tanto de evangelizar e você não evangeliza mais. Você gostava de falar de Cristo para as pessoas e hoje você está calado, você está omisso, você não expressa a sua fé. Onde você trabalha, onde você estuda, ninguém sabe que você é crente em Jesus. Saiba que você, com essa atitude, você está negando a sua fé. É importante que você seja sal da terra e luz do mundo. Jesus falou que nós deveríamos proclamar a sua palavra até do alto dos telhados, ou seja, para todas as pessoas poderem ouvir. Nós não podemos ser omissos, não podemos ficar com a Bíblia fechada, a palavra fechada e enclausulado nas nossas próprias concepções pessoais. Não, nós temos que abrir a nossa boca, proclamar o Evangelho. E esse canal aqui, eu estou aqui no canal do YouTube porque é uma rede social, uma oportunidade, uma ferramenta que Deus nos dá. E essa ferramenta está na mão de muitos crentes. Saiba que você, ao invés de você estar criticando as pessoas, criticando as igrejas, criticando os pastores, criticando os evangélicos, você tem que pegar a rede social e falar do amor de Deus, falar da palavra, falar do evangelho, proclamar a mensagem de Cristo para que as pessoas sejam salvas. Porque o salário do pecado é a morte, é a perdição, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E aqui em Romanos 8 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, meu amado, meu querido que me assiste, é importante você dar ouvidos, né? É importante você dar ouvidos a essa mensagem, é importante você dar ouvidos a esta palavra, é importante você dar ouvidos à pregação, né? do Evangelho de Cristo. Então, amados,
É muito sério essa mensagem. Essa mensagem ela é muito séria e eu quero deixar aqui a todos que me assistem, porque eu sei que muitos que me assistem, alguns ainda não definiram a sua fé, alguns ainda estão oscilantes, se vão para uma igreja, se não vão, se abraça a fé, se não abraça, e vai levando o dia a dia como se nada tivesse acontecendo. E amados, a Bíblia fala que o tempo da salvação é agora, né? Eis o dia propício para a salvação, né? Eis aí o dia, todo dia que se proclama, que se fala de Cristo, é o dia propício para haver salvação. E que essa mensagem esteja penetrando no coração de muitos de vocês que me assistem. Você não crente, creia no Senhor Jesus, receba Cristo como Senhor e Salvador, confessa a Ele como seu Senhor, como seu Salvador, abra seu coração. Você, independente do lugar onde você reside, procure uma igreja evangélica cristã que pregue a palavra, que pregue Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que pregue o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho salvador, que proclame a Cristo, congregue numa igreja compromissada com o reino de Deus, faça parte do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui na terra é a igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Então, amados, seja você também um membro do corpo de Cristo. Seja você também um salvo em Cristo Jesus. Seja você também um justificado pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Seja você também um que esteja debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livra da lei do pecado e da morte. Não esteja mais como escravo do pecado, porque a lei do pecado, né? A Bíblia diz que é a lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito de vida em Cristo, ela nos livra da lei do pecado e da morte. Então essa mensagem é muito séria e ela é importante eu pregar ela para você. E eu quero dizer também para você, meu amado, que me assiste, se você ainda não é um crente em Jesus, creia no Senhor Jesus e seja salvo. E a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já é um crente em Jesus, mas que está oscilante, que essa mensagem desperte você, avive o seu coração e que você esteja servindo a Deus em espírito e em verdade, o adorando e de coração amando a obra do Senhor e perseverando na fé em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então eu concluo essa mensagem, creio que ela tem falado ao seu coração. Deus abençoe a sua vida grandemente, Deus abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus. E aqui concluindo, já terminando, eu quero lembrar, não deixe de curtir, tá? Deixe o seu like aí depois de assistir a mensagem, tá? Deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe também, clique lá em compartilhar para os seus contatos, divulgue aí a mensagem da palavra de Deus. E também, se você não é inscrito, faça esse favor, né? Faça essa gentileza, clique lá no inscrever-se, tá? Quanto mais pessoas se inscreverem, mais pessoas serão notificadas sobre os nossos vídeos postados e publicados. Amém? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos em nome de Jesus Cristo.